Bom dia, pessoal. Vamos lá para o nosso cafezinho de hoje. Nós estamos aí estudando o capítulo 24 de 1 Samuel. E nos versos iniciais deste capítulo, Davi teve a oportunidade de matar Saul, sendo até incentivado pelos seus homens. Contudo, ele toma a atitude de preservar a vida do rei e apenas corta ali uma parte do seu manto real. Como nós vimos anteriormente, aquele manto representava a autoridade do rei. E com sábias palavras, Davi consegue acalmar seus homens, que queriam certamente uma vingança ali naquele momento. Davi vê Saul saindo da caverna para ir embora, sem perceber o que havia ocorrido ali no interior da caverna. E no verso 8, nós vemos que Davi resolve sair da caverna e encontrar com Saul. E ele grita ao rei: "Não te matei porque não quis. Aqui é a prova, tirei um pedaço do seu manto." Não é bem isso que ele diz. O texto não vai revelar isso. O que entendo é que o coração de Davi estava sofrendo pela perseguição, mas naquele momento o remorso parou em seu coração por ter tirado um pedaço do manto de Saul. Creio que para ele era como se tivesse um pedaço do próprio corpo do rei. A palavra inicial do diálogo é: "Ó rei, Senhor meu." Mesmo passando por angústias, ele não deixa de reconhecer a autoridade de Saul como rei, que exercia também sobre a sua vida. Saul, ao voltar-se para trás, vê Davi prostrado com o rosto em terra, fazendo reverência ao rei. Do verso 9 até o verso 15, Davi vai proferir algumas indagações ao rei. Vejamos uma delas, verso 9. "Por que dás ouvido às palavras dos homens que dizem: Davi procura fazer-te mal?" O Senhor tem dado ouvido às pessoas que só querem nos destruir, só querem trazer inimizade entre nós. Abre os teus olhos e lembre do passado. Que dia eu levantei a mão contra o Senhor? Quando o coração ele está ocupado por coisas que não pertencem ao Senhor, temos a tendência de dar ouvidos às coisas que vão atender apenas às expectativas que há no nosso coração pecaminoso. Nada que as pessoas mais chegadas disserem pode modificar o nosso pensamento. Saul certamente era orientado pelo seu filho Jonatas a respeito da vida de Davi, que ele não queria nada contra ele, mas Saul não estava cego, pelas ações de Davi. Ele não via que as coisas que Davi estavam fazendo, que era apenas para proteger o seu povo, e fazia de tudo para ser submisso ao rei. Cada ação de Davi aumentava cada vez mais o ódio que estava no seu coração. No verso 10, Davi fala que poderia ter dado cabo na vida de Saul quando estava dentro da caverna, que seus homens até o aconselharam a matar o rei, mas em seu coração nutria de que não poderia tocar no ungido do Senhor, que a justiça não pertencia a ele, e sim a Deus. No verso 11, ele trata com o pai e mostra o pedaço do pano que ele tirou do manto de Saul, mostrando mais uma vez que não tinha intenção nenhuma de prejudicá-lo, nem traí-lo, como as pessoas haviam falado ao rei, que estavam incutindo isto no coração do rei. Como afirma o verso 12, Davi entrega ao Senhor a vida e a vida de Saul, deixando para que Deus decida sobre a vingança, e o que a mão dele não seria ir contra o rei, contra as ações que o rei estava fazendo contra ele. Davi se compara perante o rei como uma pulga, como um cão morto. Que seja o Senhor o nosso juiz e não julgue a nossa causa. Ele se vê tão pequeno na vida de Saul, um servo de Saul, e Saul tratando daquela forma. Após a fala de Davi, os versos seguintes dizem que Saul chora e chama Davi de filho, enaltecendo até a generosidade de Davi por ter poupado a vida quando teve chance. Versos 18 a 21 diz assim: "Mostrastes hoje que me fizeste bem, pois o Senhor me havia posto em tuas mãos, e tu me não mataste. Por quem há que, encontrando o inimigo, o deixa ir a bom caminho? O Senhor, pois, te pague com bem, pelo que hoje me fizeste. Agora, pois, tenho certeza de que serás rei,
e de que o reino de Israel há de ser firme na sua mão. Portanto, jura-me pelo Senhor que não eliminarás a minha descendência, nem desfarás o meu nome da casa de meu pai. Primeiramente, ele reconhece a generosidade de Davi e diz que nenhum homem deixaria seu inimigo vivo, tendo a oportunidade de matá-lo. E foi o que Davi fez, deixou ele vivo, mesmo diante daquela oportunidade. Quando Davi ele sai da caverna, diz o texto que ele gritou. Então podemos entender que Davi não estava ali aos pés de Saul, mas numa distância considerável, pois se estivesse perto, não sei se Saul não aproveitaria aquele momento ali para tirar a vida de Davi. Diante de tantas coisas que já haviam acontecido, e sendo Davi astuto, não iria dar esta oportunidade, tendo em vista que ele conhecia bem o coração de Saul, pois sabia como é que o coração dele estava tão endurecido. Fato este que podemos até confirmar no verso 22, que diz que após aquela conversa, Davi e seus homens nem quiseram ficar mais ali naquele lugar, naquelas cavernas, e foram procurar um outro lugar seguro, pois sabiam que às vezes Saul poderia retalhar novamente contra eles. Mas tem duas afirmações, no verso 18, que diz assim: hoje você me mostrou que me fez o bem. E no verso 21 diz: jure pelo Senhor que não eliminará a minha descendência. Saul afirma isso, pois ele sabia que por mais que ele tentasse, ele não teria condições de matar Davi, pois o Senhor o havia escolhido para rei. E isso ele mesmo afirma no verso 20. Na verdade, ele estava preocupado com a sua própria segurança e de sua descendência, temendo uma vingança futura de Davi. Aquilo não foi difícil para Davi, pois mesmo Saul considerando o inimigo, ele o considerava ungido do Senhor e não levantaria a mão contra ele e a sua descendência. A justiça de Davi estava nas mãos de Deus, no Deus que ele confiava e que colocou a sua vida. O que podemos tirar de bom para as nossas vidas diante deste quadro em que Davi passou? E mesmo passando, às vezes, pelos mesmos problemas de perseguição, podemos ter sempre a confiança naquele que se entregou por nós no Calvário, Jesus Cristo, que ressuscitou e está à direita do Pai, intercedendo por nós constantemente, diariamente nas nossas vidas. Podemos até achar que está difícil, né? Mas devemos ter a certeza de que o nosso fardo não é impossível de carregar, porque o Senhor é que nos dá forças para resistir. E se acaso surgir aí aquela vontade de praticar uma vingança, lembre-se que a vingança, ela pertence ao Senhor. E a vingança, ela pode trazer ao nosso coração feridas incalculáveis. Que nós possamos ter essa condição de buscar este exemplo de Davi e deixar que o Senhor faça justiça por nós mesmos. Amém? Que Deus o abençoe sua semana juntamente com sua família. Vamos tomar nosso cafezinho? Até domingo que vem, se Deus assim nos permitir.